Imagine a seguinte situação: a garota mais bonita e popular da escola sumiu, evaporou, e todo mundo pensa que ela foi sequestrada. A cidade ficou empolvorosa, não se falava em outra coisa, aquele zum zum zum. Então, um tempo depois, quando já não há mais esperança, o ex-namorado dela, e até então suspeito, né, de ter cometido esse crime, é encontrado morto com o celular da vítima, e nesse celular ele confessa o assassinato e se mata logo em seguida. Caso é arquivado, ele é declarado culpado, a família dele fica marcada, né? A família da vítima mais ainda, já que essa garota que morreu, a Andy, ela era a pérola da cidade. Então, 5 anos depois, a nossa protagonista decide que o tema do seu TCC vai ser o assassinato da Andy Bell, porque ela quer fazer um relatório do papel da mídia e das redes sociais na investigação desse crime, né? Analisar alguns pontos ali da versão oficial. Coisa simplinha, né? Nós mulheres que gostamos de crimes reais. A orientadora da Pipe é claramente contra essa pesquisa, mas ela decide deixar passar com a seguinte regra: ela está proibida de entrar em contato com as famílias, com qualquer pessoa que estivesse envolvida no crime na época. Se ela fizer isso, automaticamente o projeto dela vai ser cancelado. A Pipe aceita e começa a pesquisa, e é aqui que tudo desanda. Lembrando que esse é um projeto muito comum, é uma espécie mesmo de TCC, e a Pipe aceita, fala que tá tudo ok, que jamais que ela vai fazer isso, não vai entrar em contato com ninguém, vai pegar tudo no Google, e é aí que tudo desanda. Oi, gente, meu nome é Lorena e chegou ele, o resumão de Manual de Assassinato para Boas Garotas, a trilogia. Eu vou tentar fazer um resumão da série inteira aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque quem é inscrito já sabe que aqui eu faço o resumão dos livros de cabo a rabo, contando tintim por tintim. Sempre que tá pra sair alguma adaptação, pra gente relembrar, se esqueceu e quer ler o próximo, discutir, ver as diferenças. Enfim, no dia 1º de agosto chega na Netflix a série Manual de Assassinato para Boas Garotas. Já saiu lá fora, mas aqui na Netflix é dia 1º de agosto. E assim, quando tem adaptação, eles costumam trazer coisa do final pro início, excluir completamente alguns fatos que são importantes. Enfim, a adaptação não tem como, né? E por isso eu gosto de reler, eu acabo trazendo o vídeo aqui pra vocês e vocês amam demais. E antes de começar o resumão, vamos para avisos paroquiais. Se você quiser pular já pro início do resumão, o tempo marcadinho tá sempre aqui embaixo. E o primeiro aviso paroquial, parece difícil acreditar que eu ainda preciso avisar, mas sim, o resumão tem spoiler de tudo. Eu tô contando a história do livro aqui, então se você quiser vídeo sem spoiler do que eu achei da trilogia, tem o vídeo aqui também, só da resenha, nos cards e na descrição, mas esse vídeo aqui é cheio de spoiler, tá? Vou contar como que aconteceu, quem matou, os suspeitos. Essa é uma trilogia escrita pela Holly Jackson, é um livro com uma pegada mais jovem adulto, de investigação, mas não significa que não tenha crime, então cuidado, porque pode ter sim alguns gatilhos. O primeiro livro é o Manual de Assassinato para Boas Garotas, o segundo é o Boa Garota Segredo Mortal e o terceiro, Boa Garota Nunca Mais. Esse resumão vai ser um pouco diferente dos outros, porque são 3 livros, então ao invés de contar capítulo a capítulo, como eu sempre faço, eu vou pegar os pontos principais até a gente chegar no final e passar para o livro seguinte, que vai vir no próximo vídeo. Porque apesar de um livro não depender totalmente do outro, tem coisa que tá interligada sim. Enfim, vocês vão entender, vai assistindo, vai ficar bom, confia em mim. Também é difícil contar do jeito que eu faço normalmente, porque nesse livro ele tem muitas transcrições, ele tem muito bilhete, ele tem fotos, ele tem mapas feitos à mão, ele tem diários de produção com rascunhos do trabalho, né, da personagem principal. Então, esse foi o jeito mais dinâmico que eu encontrei pra fazer esse resumo. Então, bora logo pro resumão de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E se inscreve, porque em breve vai sair o vídeo dos próximos livros, do 2 e do 3. Qual que é o grande BO aqui? A garota vai desaparecer e depois o namorado dela, que já era suspeito, vai ser encontrado morto com o celular dela e com uma mensagem se declarando culpado. Anos depois, uma adolescente vai investigar esse crime e vai descobrir que foi feito tudo errado e o menino, ex-namorado da vítima, pode não ter sido o culpado. Então, o que aconteceu com Andy Bell? Aqui, esse é o grande mistério. E na parte 1 do livro, a gente começa a história lendo a requisição de uma aluna chamada Pippa Fitz-Almody. Então, a gente vai ler essa requisição da Pippa informando quais serão os tópicos que ela vai abordar no trabalho de conclusão de curso dela. E dentro desse documento, a gente descobre que em 2012, ali na cidadezinha de Little Kilton, uma jovem chamada Andy Bell foi assassinada pelo seu namorado Saul, que logo depois se matou.
E a abordagem da Pip vai ser sobre como a mídia relatou esse caso, porque ela é muito ligada em jornalismo e investigação. A orientadora até informa, fala, olha, você escolheu um caso muito sensível para mexer, já se passaram 6 anos do crime, agora que a poeira tá baixando, será que você não queria escolher um tema mais leve, assim, né? Ela fala, não quero, e a supervisora fala, então tá bom. É o seguinte, a sua pesquisa tem que basear somente no que já existe, não vai ficar batendo na porta de testemunha, não vai ficar fuçando, basicamente é o que tem no Google e só. A Pip fala, tá bom. A primeira coisa que ela faz é o quê? Ela vai na casa do irmão do ex-namorado da Andy, aquele que supostamente cometeu o crime, e fala, oi, você que é o Ravi, irmão do Sal, aquele que foi acusado aqui pela cidade inteira? Então, menino, eu tô achando muito estranho terem acusado seu irmão. Você topa falar comigo? E assim se inicia o relatório dela. No primeiro livro, a gente vai ter o núcleo Pip, a família dela, os amigos da escola e o Ravi, que é irmão do Sal, que foi acusado de matar. Então ela vai voltar no tempo na investigação, ela vai descartar o Sal por motivos óbvios, a gente já vai chegar lá. E entre os suspeitos dessa história vão ficar o pai da Andy, sim, o pai da vítima, o nome dele é Jason Bell. Ele estava tendo um caso e a filha dele supostamente sabia. A irmã da melhor amiga da Pip, o nome dela é Naomi. O pai dessas duas, que ele é também um professor ali da escola. Vale lembrar que a Andy estudava na mesma escola que a Pip estuda hoje, então alguns professores são os mesmos. E o Max Heisch, que era um amigo ali da turminha da Andy e do Sal, e ele tem muita inconsistência na história que ele conta depois. Temos entre os suspeitos também uma ex-amiga da Naomi chamada Nat, que a princípio ela se mostra muito rebelde, assim, bem problemática mesmo e misteriosa. Temos também um jornalista bem insuportável e tendencioso, o nome dele é Stanley, e ele foi responsável também por escrever grande parte das matérias ali na época. Temos um suposto traficante que passava drogas para uma pessoa que eu já vou chegar lá. E eu trouxe os suspeitos antes, porque como eu não vou fazer o resumão contando capítulo a capítulo, talvez essas pessoas entrem em algum determinado momento da história, então você já sabe aí que tem toda essa quantidade de suspeitos para Pip investigar. E o primeiro grande marco aqui na história é quando o Ravi pede para ele entrar oficialmente na investigação. A princípio, ele fica bem desconfiado de falar com a Pip, porque ele e a família eles sofreram todo tipo de represália ali na cidade, né, quando o crime aconteceu. Mas ele topa falar com ela e os dois marcam uma entrevista. E vale ressaltar que enquanto isso a Pip já tem estatísticas de crimes, ela já marcou entrevista com a delegada e assim, ela segue a vida dela normalmente, só que ela tá levando esse trabalho, apesar de ser um trabalho de escola, muito a sério. E no meio disso um clima muito amigável vai surgir ali entre a Pip e o Ravi, porque ela é meio justiceira e ela fica puta com o modo como todo mundo trata ele. Porque apesar do irmão dele ter sido considerado culpado, as pessoas são assim, né? Então picharam a casa dele, quebraram janela, não falam direito com ele até hoje na cidade, nem com os pais dele. E ele até acaba revelando pra Pip que ele já tentou investigar essa história, que ele também achava estranho o irmão dele ter sido considerado culpado. Só que pra poupar os pais dele, ele acabou deixando pra lá, as pessoas também não topavam falar com ele, né? Por ele ser o irmão do assassino. Então os dois acabam formando uma espécie de dupla imbatível, formadora de teorias ali, eles se dão muito bem. E ele faz essa proposta, tipo, ó, tudo que você descobrir você me fala, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar também. E pra provar que ele confia nela, ele entrega o celular antigo do irmão pra ela. E tava com a polícia, mas aí devolveram pra família e ele acaba entregando como uma fonte pra Pip ter alguma coisa a mais, né, além, vai que ela descobre alguma coisa que ele deixou passar despercebido. E aí a gente tem o segundo grande marco também nessa história, que é o quê? A Pip vai descobrir que a Andy, a vítima, Andy Bell, o nome dela, na verdade, ela não era a santa que todo mundo pensava e que foi retratada, né? Ela era, na verdade, o estereótipo da Mean Girl, porque a mídia, né, ela era loura, de olhos azuis, popular na escola, então a mídia colocou ela como uma santinha, uma coitadinha, a grande vítima. Não que ela não fosse, mas a verdade é que a garota praticava bullying com a maioria da galera da escola. Ela saía com caras mais velhos, sendo estudante ainda. Além de se drogar, ela também traficava, enfim, ela era bem problemática. E com isso a gente descobre a existência de um suposto cara mais velho, que foi uma informação que a Pip obteve com antigas amigas da Andy. Ela supostamente estava saindo com esse cara. Então, seria esse cara o assassino? Porque ela tinha de 16 para 17 anos na época. E à medida que a investigação vai avançando, a Pip recebe a primeira ameaça, que é quando ela tá acampando com as amigas e alguns amigos da escola. Alguém, além de estar observando
observando eles, deixa um bilhete no saco de dormir dela, mandando ela parar de investigar. Ou seja, a Pip tá no caminho certo. Alguém quer que ela pare de fuçar na história porque a história não tá certa. A gente vai ver também um pouco mais da família da Andy com a Becca, a irmã mais nova dela, se espelhava muito nela, e a Pip acaba descobrindo que era uma família totalmente disfuncional e um ambiente também muito tóxico. Então, a Pip tem que invadir a casa da Andy, onde a família dela ainda mora, para achar um suposto celular que o traficante deu pra Andy, né? E ali tinha o contato de várias pessoas que possivelmente compravam drogas, que era a Andy que passava, que ela distribuía drogas ali na escola, e a polícia não ficou sabendo desse celular. E um outro grande marco também, enquanto essa investigação está em curso, o Sal, que esse tempo todo foi acusado de ter cometido o crime, ele na verdade é inocente e todos os amigos dele estavam mentindo. E dentro desse grupinho de amigos se encontra a Naomi, que é a irmã da Cara, que é a melhor amiga da Pip. E a Pip descobre isso porque ela vai analisar fotos, álibis, esse celular da Andy. Mas o que rolou então? Por que esses amigos do Sal mentiram? A Naomi vai confessar que alguém sabia algo que eles tinham feito numa festa bêbados junto com esse Max. E essa pessoa ameaçou a turminha falando, ó, se vocês não culparem o amigo de vocês, eu vou revelar pra todo mundo o que foi que aconteceu. E o que foi que rolou é que a Naomi acaba confessando que eles estavam voltando bêbados de uma festa, o Max estava dirigindo, atropelou uma pessoa que ficou paraplégico, não prestaram socorro, enfim, fizeram tudo errado. Só que isso era um grande segredo, a Naomi teve que se tratar, fazer psicólogo e tal, mas alguém ameaçou eles acusaram o próprio amigo. Ou seja, durante esse tempo todo, eles sabiam que o amigo era inocente e nunca ninguém falou nada. A Pip concorda em não entregar a Naomi, mas ela fala que ela vai descobrir o verdadeiro culpado, custe o que custar, porque, poxa vida. E como que a Pip descobriu isso? O Sal tinha sido colocado na cena do crime, mas ele tirou a foto dos amigos bem na hora em que a Andy foi considerada morta, foi declarada, né, a hora da morte dela. Ou seja, ele não teria tempo de fazer tudo que a polícia falou que ele fez, porque ele tirou aquela foto. Então, se os amigos tivessem falado isso para a polícia na época, ele teria sido descartado e quem sabe a polícia teria continuado investigando o crime, enfim. Então, isso aí ficou resolvido, Pip deu um check ali, só que aí ela acaba recebendo uma ameaça mais direta ainda, porque alguém invadiu a casa dela, mexeu no computador dela e ainda por cima colocou outro aviso, além de no computador dela, no armário dela na escola. Ou seja, é uma pessoa ali do meio que tá, né, entre todos, tá infiltrada. E o fato de que a maioria dos suspeitos tem um envolvimento com a escola também pesa. A Nath, que eu mencionei lá no início, e o Max Hastings já estudaram nessa escola. O irmão da Nath trabalhava como zelador nessa escola. Então, assim, pode ser que seja alguém do meio deles. E logo depois acontece algo bem mais grave, porque vão sequestrar o cachorro da Pip, o Barney. E ela vai receber uma mensagem do tipo, ah, você quer seu cachorro de volta? Então, para de investigar, pega todo o material que você já recolheu e já investigou, coloca num pendrive e leva até o lugar X. Ela faz isso e mesmo assim o cachorro é encontrado morto no rio, ou seja, o negócio tá ficando mais pesado. E depois disso, depois que o cachorro morre, pra proteger o Ravi, ela fala, ó, eu cansei desse negócio de Andy Bell, eu cansei de investigar, eu destruí tudo, não quero mais continuar esse projeto, ter matado meu cachorro foi a gota d'água pra mim. E aí o Ravi fica puto, ele pensa, poxa, a essa altura a gente descobriu um monte de coisa, como assim que você vai desistir de tudo? E ela fala, não quero saber, já tá tudo destruído, chega. E aí ele fica muito triste, né, os dois têm meio que uma ruptura ali, ó, onde obviamente já tá rolando um clima. É muito bonitinho o clima entre os dois, mas o romance não é o foco. Só que logo depois eles já voltam a se falar, porque o Ravi ele vai sacar tudo, ele vai entender na hora que não tinha como a Pip ter desistido, porque ele já meio que conhece a personalidade dela, ele sabe que ela não desiste das coisas fáceis. E ele descobre isso porque ela não tinha contado do cachorro, só que a família dela é conhecida ali, ele acaba descobrindo e ele fala, ah, então foi por isso, ela tá tentando me proteger, e aí os dois voltam a se falar, também não é uma grande questão assim não. E aí, quando a Pip invadiu a casa da Andy, tinha um número escrito na agenda dela, mas ela nunca conseguiu descobrir que raio de número que era aquele.
Porém, uma noite, a Naomi acaba ligando pra Pip e o número é aquele. Só que aí, pensa bem, a Pip fica chocada, porque tipo assim, gente, como que esse número é o da Naomi que tava anotado na agenda dela? E ela pensa, será que é muita paranoia minha ou era super normal a Andy ter o número da amiga do namorado? Porque a Naomi era muito amiga do Sal. Então era super normal talvez a Andy ter o número dela. Só que a essa altura do campeonato, a Pip já tinha descartado a Naomi da lista de suspeitos, mas e se? Só que a Pip ainda tinha uma maneira de descobrir pelo menos se as ameaças tinham sido impressas no computador da casa da Naomi, porque ela configurou a impressora para isso lá em uma noite quando ela foi na casa da amiga, na casa da Cara. E isso eu tô pulando porque são pequenos detalhes. Esses bilhetes de ameaça que a Pip recebia eram todos impressos. E aí ela começou a desconfiar da Naomi e configurou a impressora. Sabe quando você configura para te mostrar o que foi impresso por último? Só que como você tem que estar no computador para fazer isso, a Pip vai até lá e aí as duas estão conversando. E aí vem o choque. A Naomi confessa que enquanto o celular dela tá quebrado no concerto, que ela só tinha ligado pra Pip pra falar, ó, se você precisar falar comigo, o meu celular tá quebrado, tá no concerto. E aí, chegando lá, ela fala, esse número que eu te liguei, inclusive, é o chip antigo do meu pai. Ou seja, o número que estava na agenda da Andy, que é o que a Naomi está usando, é do celular do pai da Naomi e da Cara. Cara, que é a melhor amiga da Andy. Este pai é um professor da escola, o nome dele é Elliot. Então, sim, o Elliot, professor, o pai da Cara e da Naomi, é o cara mais velho. E só para confirmar, a Pip vai até o escritório, coloca para ver as últimas coisas que foram impressas e tá lá, todas as ameaças. Então, o Elliot é o assassino? É o cara mais velho que matou não só a Andy, como também o Sal, o cachorro da Pip. E além do mais, a Pip vivia na casa desse cara, porque ela era amiga, né, da Cara e, consequentemente, da Naomi também. Ele era professor da própria Pip e aí ela começa a juntar algumas peças. O seguro de vida da ex-esposa do Elliot, ela morreu e esse seguro pagou muito bem, então eles eram uma família com bastante dinheiro, mas mesmo assim o Elliot, ele dava aula particular às vezes durante a semana. As filhas não sabiam pra quem, nem aonde, mas aí a Pip fica pensando, gente, por que esse homem tá dando aula particular 2 vezes na semana? E se ele sequestrou a Andy e ela tá viva até hoje e ele tá indo até lá? Isso tudo lembrando que é um plot twist ali, né? Nisso o livro já tá do meio pro final. E pra descobrir isso, a Pip, que é muito mente de titânio, e a gente tem que lembrar que se trata de uma adolescente, né? A Pip, no caso. Ela não pode faltar a aula, ela não pode ficar seguindo o professor de carro, ela tem as obrigações dela. Então, ela finge que ela torceu o pé na saída da escola para pegar carona, né, com a Cara e com o pai dela e também professor. E aí ela esquece o celular no carro dele para depois ela ativar o encontrar meu celular. E aí então se ela ativasse o buscar o meu celular, ela saberia exatamente para onde ele estava indo. Além de que a Pip sabia que a família da Cara e da Naomi tinha uma suposta casa que eles não iam muito depois que a mãe morreu e tal, então ela começa a ligar uma coisa na outra, mas ela precisa ter certeza. E depois ela vai confirmar com a amiga, né, tudo ali com muito jeitinho a respeito dessa casa. Ela fala, e aquela antiga casa dos seus pais foi vendida e tal. A Cara é uma querida, assim, é melhor amiga da Pip. E ela fala que sim, que ela não foi mais lá depois que a mãe morreu, mas que foi vendida assim que a mãe dela morreu. E aí é muito difícil também pra Pip saber que a melhor amiga dela estava sendo enganada pelo próprio pai. E aí ela fica nesse dilema, será que eu falo, será que eu não falo? Mas assim, não tinha muito o que fazer. E ainda tem mais, porque esse cara é tão crápula que quando a mãe da Naomi e da Cara morreu, a Naomi começou a fazer terapia e ela escrevia no diário. E depois, quando o acidente lá entre os amigos aconteceu, obviamente ela não podia falar disso com ninguém, nem pra terapeuta, e ela escreveu no diário. A pessoa que descobriu sobre o acidente pediu para eles mentirem sobre o Sal, sabia do acidente, ou seja, era ele mesmo, o Elliot, o próprio pai, leu os diários da filha e usou isso para chantagear ela e os amigos. Então a Pip fala, chega, agora pra mim já deu, isso foi a gota d'água, eu vou atrás desse cara agora, vou confrontar ele, vou acabar com a palhaçada, vou fazer um estardalhaço. Aí sim ela pega o carro dela e quando ela tá indo pra essa tal casa, ela liga pra polícia, fala o endereço e fala, ó, nesse lugar vocês vão encontrar o Elliot Ward, ele que sequestrou a Andy Bell e provavelmente essa menina tá viva e tá lá dentro dessa casa. Então quando ela chega, o Elliot leva um grande susto, só que ele também parece muito aliviado, ele fica repetindo a todo momento, acabou, acabou, finalmente acabou. E aí a Pip fala, olha, a menina tá aqui, eu já descobri tudo, não adianta mais mentir,
ela tá aqui ou não tá? E aí ele confirma, fala que sim, que a Andy tá lá dentro. E aí agora vocês me perguntam, nossa, mas é esse o plot? Ela tá viva? Como que ele levou ela pra lá? Como que ninguém soube? Primeiro vamos descobrir como que esse professor conseguiu ter esse contato tão próximo com essa menina que era aluna dele na época. E aí ele começa a contar tudo pra Pip. Ele e a Andy começaram a ter um caso, e na verdade eu até falei errado, ele não era professor da Andy, na verdade, ele era professor na escola. Começou com uma troca de mensagens e segundo ele, a Andy ouvia ele, deixava ele falar sobre a ex-esposa, mas assim, gente, ela tinha 17 anos, tá? E aí ele alega que ele tava carente, tinha acabado de perder a esposa, aquele papinho, né? E aí o cara levou ela pra um hotel e eles acabaram transando. Um professor, tá? Com uma aluna de 17 anos. Segundo ele tentou acabar com tudo e a Andy sempre ficava ameaçando ele. Ameaçava de que se ele acabasse com tudo, ela ia contar pra todo mundo e que ia acabar com a vida dele, não sei o quê. Mas aí, quando a Andy começa a fazer bullying com a Nath da Silva, ele também ameaça acabar com o futuro dela. Porque se ela fosse expulsa da escola, basicamente ela não ia entrar em faculdade nenhuma, enfim, ia acabar com a reputação dela, porque lá fora não tem Enem, né? As pessoas dependem de muita coisa pra entrar em uma faculdade. Então, basicamente, ficou um ameaçando o outro, mas aí, quando isso acaba, aqui é que tá o grande babado, presta atenção. A gata chegou na casa dele transtornada, não falava coisa com coisa, começou a quebrar tudo no escritório, chegou lá, puta, ameaçando ele, xingando. E segundo ele, pra ela parar de quebrar as coisas, tava rasgando as pinturas que a ex-mulher dele fez, não sei o que. Ele, pra tentar, né, segurar ela e se defender, acabou empurrando a menina, ela caiu, bateu com a cabeça, ficou meio grogue, começou a sair sangue. E nesse meio tempo que ele vai pegar um kit de primeiros socorros pra tentar acudir ela, quando ele volta pro escritório, ela sumiu. Ele não viu mais o carro dela, não vê nada, a rua tá vazia. E é nesse ponto que a Andy é dada como desaparecida. E aqui, nesse momento, o Elliot ficou enlouquecido, ele ficou com aquilo na cabeça, ele não parava de pensar, ele não conseguia viver direito, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E sim, ele lendo o diário da filha, né, ele é um babaca, então ele descobre sobre tudo, e aí é que ele tem essa ideia de começar a ameaçar os meninos pra conseguir incriminar o Sal. Foi ele também quem atraiu e matou o Sal pra floresta, porque ele pensou, se acharem a Andy, as pistas vão trazer ela aqui pra casa. Então, ele armou pra cima do Sal, porque veio na cabeça dele que, só pode ser o namorado, então a polícia vai acreditar. E aí a Pipi pergunta, tá bom, mas como foi que você, onde você achou ela? Como que você trouxe ela pra cá? Como que você fez? Pois bem, ele conta que ele tava voltando pra casa de carro e aí ele viu ela toda magra, desorientada, claramente drogada, e aí ele pensou, ferrou, porque se ela estiver voltando pra casa, eu tô fodida, ela vai chegar lá, vai contar pra todo mundo. Então ele pegou a menina, prendeu nessa casa, criou todo um cativeiro pra ela, e ele garante que ela tá bem, que ele não tocou nela, e nisso a polícia chega e ele se entrega, mas a Pip quer ver, né, a Andy, e nisso que a polícia chega, a Pip sai correndo assim pro sótão pra ver ela, né, ver se ela tá bem, e aí quando ela abre a porta, ela vê a menina sentada assim na cama assistindo TV, só que não é a Andy, não é ela que tá lá, sentada naquele cativeiro. Tem uma menina lá claramente sequestrada, mas não é a Andy. E aí, gente, e agora, né? Só pra ficar claro, na visão da Pip, essa garota que foi sequestrada era só uma garota com cabelo errado e o rosto errado na hora que o homem errado passou. Isso ela contando pro Ravi, né? O Ravi vai lá buscar ela depois de todo esse babado. E sim, o Elliot estava delirando, em negação, aparentemente, ele acabou fazendo mais uma vítima em mais uma burrada, ele sequestrou a menina achando que ela era a Andy. O Ravi aqui, ele tá bem aliviado, mesmo com todo esse BO, porque, né, a Pip tá viva, o irmão dele realmente é inocente, só que nisso, quando eles estão voltando, né, pra casa, porque esse cativeiro fica meio afastado ali, então quem cruza com o carro deles? A família Bell. Pensa na tristeza, achar que a filha estava viva, chegar lá, não ser ela, enfim, a gente tem um breve momento aqui de final de novela, os pais do Ravi emocionados, indo conhecer os pais da Pip, agradecendo ela e tudo. Mas aí quando ela vai guardar todo o material de pesquisa, ela já tinha feito tipo uma parede, né, pra ligar uma pista na outra. Aí ela pensa, cara, não é possível, pra onde que essa menina foi quando ela saiu da casa do Elliot? Como que alguém evapora assim? Ela inclusive tava meio grogue e tal. Não tem como essa menina ter evaporado. E aí ela vai dar mais uma olhada em tudo ali antes de guardar, né, antes de guardar as fotos, os mapas, as pistas. Então, gente, vamos recapitular pra gente saber quem é que matou. Vamos lá, Andy desaparece,
O namorado é culpado e se matou. Os amigos tiraram o álibi desse namorado, mas depois descobre-se que os amigos foram ameaçados e que a Andy não era a bonequinha que todo mundo pensava, que ela estava saindo com caras mais velhos, vendendo drogas. Drogas essa que ela conseguia com um dos amigos do seu ex, que era o Max. E ela vivia também em umas festas ali, promovidas por ele, chamadas Festas do Apocalipse. Um dos números de celular levava ao professor, que confessou que tinha um caso com ela, que machucou ela, mas que não matou. E aí, no meio da investigação da Pip, alguém tá ameaçando ela, matou o cachorro dela, e o professor foi bem claro em mencionar isso, que tipo, eu fiz tudo, menos matar o seu cachorro, não faço a menor ideia do que você tá falando. E os bilhetes de ameaça que vieram da impressora dele? Será que tem uma sutil diferença no tom desses bilhetes? Será que ali guardando as coisas a Pip não vai ler? Tipo, um chama ela de vadia e o outro fala num tom assim mais sério. Para de investigar, só isso. E os outros ficam, ai, sua vadia, eu vou te matar, que não sei o quê. Será que esses bilhetes vieram do mesmo lugar? Não, não vieram do mesmo lugar. A sutil diferença está aí porque quem matou a Andy Bell foi Becca Bell, a sua irmã mais nova. Como? Como e por quê? Vamos lá. Becca Bell foi drogada e estuprada nessas festas do apocalipse promovidas pelo Max, que era muito amigo da Andy, só que como ela foi drogada, ela não conseguia se lembrar de jeito nenhum de quem tinha feito essa atrocidade com ela, então ela começa a ligar uma coisa na outra, quem tinha comprado a droga, de quem estava vendendo droga nessa festa, e o choque vem quando ela descobre que a própria irmã vendeu a droga pro Max, o desprezível, que estuprou ela. Então ela pensa, eu vou contar pra Andy, né? Porque já que foi ela que vendeu, ela vai me ajudar a acabar com esse canalha. Só que não, gente, não é isso que acontece. A Andy chega em casa machucada. Lembra quando ela foi lá na casa do Elliot, brigou com ele, caiu, bateu a cabeça? Ela chega em casa, a Becca vai contar pra ela toda sensível do que aconteceu, que ela descobriu que foi o Max, que ela descobriu que foi ela que passou a droga. E a Andy fala, ó, eu não me importo com o que aconteceu com você, se vira, só não conta pra ninguém que eu vendi. E ela ainda ofende a irmã e fala, ai, não tem problema ter acontecido isso contigo. É até bom porque você é a minha versão, porém feia e gorda. E aí ela meio que empurra a irmã assim pra sair da cozinha, a Becca empurra ela de volta e aí elas ficam nisso, né, meio que brigando até a Andy cair de novo no chão. E aí a Becca não sabia que ela já tinha batido a cabeça e nem achou que tivesse empurrado ela com tanta força, porque é claro que ela não sabia que a irmã já tinha caído. Só que nisso, pensa, ela já caiu e bateu a cabeça na casa do Elliot. Aí ela veio toda no caminho meio grog, meio que sofrendo os efeitos, né, daquela queda. Aí chega em casa, ela cai de novo. O corpo dela já tava meio ruim e entrou em colapso. E aí ela começou a vomitar e engasgar e a Becca não fez nada. Ficou só olhando a irmã morrer. Ela tava com raiva, tava machucada psicologicamente, né? Então ela não fez nada. Acabou ficando assustada também. Ela não imaginou que aquele sangue já tinha sido da queda. Enfim, ela achou que tivesse acontecido tudo ali na hora. Pensou que a culpa fosse dela. Então ela, em choque, né, coloca a irmã no carro, que foi encontrado abandonado, esse carro, e só tinha uma imagem dele sendo dirigido. Então quem estava dirigindo o carro era a Becca. Ela deixou o carro perto da casa do traficante da irmã, né? Que ela tinha descoberto que a irmã traficava droga, porque ela descobriu fuçando, né, o celular. E aí ela deixou o corpo da irmã dentro de uma fossa em uma casa abandonada, largou ele lá e seguiu a vida. Só que aqui tem uma coisa, a Pip estava disposta a deixar ela se mandar, assim, e a Pip não ia contar nada pra ninguém, porque, sinceramente, gente, a lei ia se importar muito pouco que ela tinha sido drogada e estuprada. E ninguém ia se importar muito se a Andy já tinha chegado morta em casa, porque a gente sabe que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Então a Andy estava disposta a deixar algumas coisas passarem, mas a Becca dopou também a Pip. Porque quando a Pip foi lá confrontar ela, falar, ó, foi você e tal, pelo menos fala onde tá o corpo, que eu não vou fazer nada, a Becca ofereceu um chá pra Pip, um chá batizado, bem clichê, né? Mas enfim, o Ravi chega, ela é salva e é assim que o livro termina. E as consequências disso, né, a gente tem o prólogo ali, 3 meses depois, a Pip tá apresentando o trabalho que ela fez, e de toda essa investigação ela conta que jamais poderia imaginar que acabaria com 4 pessoas algemadas e uma sendo libertada de cárcere privado. O Elliot Ward se declarou culpado pelo assassinato do Sal, pelo sequestro dessa menina chamada Ayla e por obstrução da justiça. A Becca Bell também iria a julgamento por homicídio culposo, negligência grave, impedimento de enterro legal e obstrução da justiça. O Max Hastings, estuprador, ridículo, esse cara ainda vai dar tanto problema. Ele recebeu 4 acusações de importunação sexual e 2 de estupro, não tinha feito isso só com a Becca. O traficante também se declarou culpado por fornecer droga controlada e por posse com intenção de venda.
E a Pip continua no trabalho meio que assim, e digo mais. E fala que a própria Andy não era santa, mas que também foi uma vítima, primeiro, do próprio lar tóxico dela, né? E das pessoas que davam palco pro que ela fazia. E então ela chama o Ravi pra falar sobre o irmão e finalmente poder contar-lhe pro mundo o quão incrível o Sal era. E é assim que o livro Manual de Assassinato para Boas Garotas termina. Vocês curtiram, gente? Que a meu ver ele é muito bem amarradinho. Eu gosto do livro e tô sinceramente bem empolgada para ver como que vai ser na série, porque esse daqui tem todo um ar de mistério, assim, adolescente, mas no próximo a gente já tem uma pegada mais séria. O terceiro, então, nem se fala. Então eu quero ver se a série vai manter essa coisa mais teen, se eles vão trazer coisas dos outros livros para esse aqui. Enfim, o próximo vídeo, então, vai ser o resumão do livro 2, Boa Garota Segredo Mortal, onde a Pip vai fazer um podcast do caso todo. E aí a gente vai ver como os suspeitos foram julgados, como as coisas andam. Enfim, me conta que vocês gostaram desse formato de resumão mais enxugado. E se tiver alguma dúvida sobre a história ou do que eu falei, é só deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.